Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Silva e sejam todos bem-vindos ao canal Zerando Dúvidas. Bem gente, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de discurso. Um conteúdo simples, fácil e que nós encontramos com grande facilidade em alguns gêneros narrativos como conto, fábula, romance, dentre outros, tá? E que vocês vão zerar todas as dúvidas nessa aula. Só que antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de pedir a você, encarecidamente, que se inscreva, curta, comente, compartilhe e principalmente ative o sininho das notificações do nosso canal para ficar por dentro quando surgirem novas aulas. Nós temos três tipos de discurso na língua portuguesa, velhinhos. Só que antes de falar sobre eles três, que são discurso direto, indireto e indireto livre, eu gostaria que vocês pensassem um pouco numa definição bem prática do que seria discurso. Discurso, gente, é toda situação que envolve comunicação dentro de determinado contexto, ou seja, troca de informações, fala de um ou de outro, tá? Isso é um discurso. Nós devemos levar em consideração alguns pontos importantes, como quem fala, o que fala e para quem fala. Feito isso, nós vamos falar um pouco sobre o discurso direto. Esse tipo de discurso é marcado pela transcrição ou transmissão fiel da fala da personagem pelo narrador. Ou seja, o narrador coloca a fala da personagem lá tal qual ela disse, tá? O que mais eu tenho? O uso de alguns sinais, como o travessão, o dois pontos, tá? E alguns verbos de dizer, que são aqueles que indicam fala, como questionou, perguntou, disse, exclamou, tá? Fulano de tal disse, fulano de tal exclamou. Então, assim, por aí você já tem a ideia que o discurso é direto. Acompanhe o exemplo ao lado, velhinhos. Por que você não gosta de mim? Perguntou a menina. Notem que além do travessão aí indicando, tá? Que esse discurso é direto, eu também tenho um verbo de dizer. Perguntou, alguém perguntou, esse alguém foi a menina, tá? Eu tenho um discurso aí direto, bem marcado, o sinal de interrogação aí para completar ainda mais essa informação e vamos ver o que o menino respondeu. O menino respondeu, por que você é preconceituosa? Como vocês podem ver, gente, a fala do menino também está sendo marcada pelo travessão. Isso comprova que esse discurso é direto. É difícil, senhores? Não, velhinhos, não é. Professor, ainda não entendi. Vamos lá, senhores. Discurso direto. O narrador faz uso de travessão, aspa e dois pontos, tá? Além disso, eu tenho emprego dos verbos de dizer, ou verbos de elocução, como queiram, tá? Que comprovam que ali a fala da personagem está ganhando voz tal qual ela diz. Já o discurso indireto, gente, é o contrário. Ou seja, o discurso direto é o inverso do discurso direto. Porque aqui o narrador ele vai transmitir a fala da personagem, tá? Com suas palavras, fazer uso da terceira pessoa, ao contrário, lá do direto, que o mais comum é o uso da primeira pessoa, tá? Outra informação importante. Então, aqui no discurso indireto, gente, o narrador vai fazer uso da terceira pessoa, vai transmitir a voz da personagem, tá? É ele que vai suprir, é ele que vai chamar para ele essa responsabilidade daquilo que está sendo dito. E nesse tipo de discurso, ele vai citar a fonte de quem falou aquilo, se for uma pessoa, se for um site, se for uma revista, tá? Para comprovar aquilo que está sendo dito. Acompanhe um exemplo aqui, tá? Vamos bastante atenção. Bora lá, senhores, acorda, nada de preguiça, tá fácil. Seguinte no exemplo. A menina perguntou por que o menino não gostava dela. Notem, senhores, que a mesma informação tem lá no exemplo de cima. Só que agora, essa informação está dada de forma indireta. Ou seja, o narrador pegou a fala que lá em cima foi dita por ela e transformou a dele. O que é que eu tenho? Além desse uso da terceira pessoa, notem a mudança de tempo verbal, tá? Aqui no discurso indireto. E olha o segundo exemplo. O menino respondeu, porque ela era preconceituosa. Então vocês notam que a fala aí não está sendo proferida pela própria personagem, em si pelo narrador. Alguma dúvida, senhores? Bora lá, bora lá. Qualquer dúvida, vai aí nos comentários e deixa que o professor aqui responde. Bora lá. E por fim, o discurso indireto livre. Gente, essa aula está sendo bem rápida, prática, tá? Qualquer dúvida, comenta aí. Qualquer dúvida, comenta aí, que nós estamos aqui para zerar. Zerar. A questão é essa. O discurso direto livre, vocês têm que ter muita atenção, porque eu tenho um discurso direto e indireto juntos, tá? No que consiste basicamente o discurso indireto livre? Consiste na junção, senhores, das falas do narrador e das personagens. O narrador ele vai lá narrando, esse é o papel dele, é óbvio,
né? De repente ele quebra essa sequência e joga uma voz da personagem ali. Essa voz da personagem, professor, vai ser indicada por travessão, dois pontos, aspa? Não, senhores, não vai ser. Vai ser algo que vai estar junto e misturado ali de forma bem simples para você. Vai ser algo que vai estar sempre misturado e que pode fazer você errar se você não estiver prestando atenção na leitura. Então, o que é que eu aconselho? Lê bem o texto, preste bastante atenção, que é geralmente nesse tipo de discurso onde os alunos mais erram, tá? Acompanhe um exemplo. Lúcia sempre foi bastante estudiosa, sempre tira notas boas. A educação é a única arma que pode nos levar longe. Com toda certeza será uma boa profissional. Com toda certeza será uma boa profissional. Note que essa parte que está grifada, senhor, é a voz de quem? É a voz de quem? Isso, criança, é a voz da personagem. A educação é a única arma que pode nos levar longe. A personagem se incluiu na história, na narração. Então aí, pelo que vocês podem ver, eu tenho o discurso indireto livre, também chamado de discurso direto e indireto, tá? Então, muita atenção, gente, porque nesse tipo de discurso eu não vou ter aquelas pontuações, travessão dos pontos aspas, indicando quando a personagem vai falar, tá? Então isso pode causar uma confusão e nós não queremos que isso aconteça, né, senhores? Então, assim, muita atenção nos 3 tipos de discurso. Como eu falei, é um conteúdo simples. Recapitulando, professor, fala aí mais uma vez rapidinho, por favor. Bora lá, senhores, bora lá, velhinho. Discurso direto. Falas narradas em primeira pessoa, senhores. Primeira pessoa, emprego de travessão, dos pontos, aspa, tá? Entenderam? Além disso, o emprego de verbo de dizer ou verbo de elocução. Mas o que, professor? Nós temos a própria fala da personagem, como ela disse, no discurso indireto, já é o inverso. O narrador ele pega a fala da personagem e conta da forma dele, faz uso da terceira pessoa, mas também cita a fonte daquela informação, se for uma pessoa, se foi determinada figura, ou se for um site, revista, entendeu? Para comprovar aquela informação que está sendo dada, já que a responsabilidade do que está sendo dito ali é dele. Vão gravando essas informações. No discurso indireto livre, eu tenho os dois junto e misturado. Por que eu devo prestar atenção? Porque eu vou ter verbo narrado em primeira, vou ter os verbos narrados em terceira, que é o narrador, e primeira pessoa. Só que quando o personagem fala no discurso indireto livre, eu não tenho travessão nem aspas dos pontos para indicar que a voz é dele. Então vocês têm que ter muito cuidado para não errar, tá? Gente, se vocês gostaram dessa aula de hoje, curte aí, compartilha, tá? Assina o sininho das notificações. Qualquer dúvida, vai aí nos comentários, que nós estamos aqui para zerar todas as dúvidas. Até a próxima aula.